Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. E o presidente? E a Polícia Federal? E o Luciano Bivar? Ah, tá bom, vamos lá. O presidente é o Bolsonaro, aquele que a metade de vocês votaram, foi eleito. Luciano Bivar é o presidente do PSL. E o PSL é o partido do presidente. Ou não é mais? Às vezes ele começa o dia de um jeito e termina de outro. Já está dizendo que vai sair do PSL e já teve a Polícia Federal hoje de manhã batendo no escritório do PSL, na casa do Luciano Bivar, e estão brigando entre eles. Mas, com o Flávio Bolsonaro, tranca processo, para investigação, deixa o menino quieto. O menino, senador da República. É assim que o presidente se refere aos filhos dele. Não, o menino, a criança. Aí, nós nada. É aguentando o prédio cair em cima da gente com as construtoras que eles contratam por aí. É óleo nas nossas praias. Daqui uns dias chega lá no país do Lopito também. Daqui uns dias meleca o mundo inteiro. Enquanto a responsabilidade com uma nação de 220 milhões de pessoas estiver navegando em mares não tão lusitanos assim, porque naquela época não tinha tanto óleo. Meu amigo. E o presidente do PDT diz que a meninazinha tem que assumir que está indo para a direita. Esse é o discurso que nós temos hoje na nossa política. Haja Deus. Mas vamos partir para a universalização. Hoje eu estou aqui orgulhoso, rodeado por poetas. Pode botar ali, meu filho, para eu mostrar esse pessoal. Nosso querido Celso Borges, poeta maranhense. Nosso querido Salgado Maranhão, poeta maranhense. E um querido amigo da língua portuguesa, o Lopito Feijó, que veio de Angola, lançou o seu livro na Feira do Livro ontem e está aqui na nossa roda de conversa para falar um pouco de poesia. Também pode falar de política, né? Vamos perguntar se lá em Angola, se o negócio, o bicho está pegando assim. Celso está aqui no lugar de Natanael, que foi cortar o cabelo hoje, né? Para tomar jeito. Veio me ajudar a entender as férias. Seja bem-vindo, CB. A recebê-los aí, o Salgado, querido amigo de não tantos anos, mas de... Mas com muita intensidade. Com muita intensidade. E o Lopito, rapaz, que alegria, né? Ter a África aqui perto da gente, mais do que já é, né? A África já está entranhada no nosso sangue, né? Enquanto o país navega nessa lama, vamos falar sobre literatura, sobre poesia, sobre a alegria de estar junto, celebrar a palavra, a língua portuguesa. Então, prazer recebê-los. Obrigado pelo convite. Na hora. Geral. Salgado, seja bem-vindo aos analistas. Muito obrigado. É uma beleza estar aqui junto com meus amigos, meus pares e obrigado porque você abriu espaço no seu programa para a gente falar de uma coisa que pouco se fala aí no dia a dia. Hoje só se fala de corrupção, de político que rouba o país, de político que desencaminha o país, e você trouxe a gente para esse interregno de falar um pouquinho daquilo que adoça a vida das pessoas, que é a poesia. Ontem estava conversando com o Lopito, falando de África, e ele me disse, se tivéssemos um jeito de fazer uma ponte daqui desse mar do Maranhão, lá para a África, iríamos sair em Lobito, em Angola, é isso? Em Benguela. Íamos sair em Benguela. Então, a África está o tempo todo se comunicando com a gente, porque nós estamos só do outro lado, né? Exatamente. Mas o sangue é o mesmo. Perfeito. Lopito, seja bem-vindo aqui aos analistas. Aqui. Obrigado. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Estou encantado. Aliás, eu já sou uma pessoa muito encantada por natureza. E estou encantado porque o povo maranhense acolheu-me, principalmente o pessoal aqui de São Luís, me acolheu de uma forma principesca.
Mas poeta não foi nascido para ser rei nem para ser príncipe. Poeta foi nascido para ser a voz dos que não têm voz na sua sociedade. E estou recebendo um tratamento. Estou extremamente encantado com esta cidade que eu encontrei, que tem similitudes até arquitetónicas com várias outras cidades que eu já conheço fora de Angola, mas mesmo dentro de Angola, uma Benguela, uma velha Benguela, uma parte da cidade velha da cidade de Luanda. Portanto, sinto que estou em casa. Perfeito, seja muito bem-vindo. CB, vamos conversar aqui. A gente tem sentido, a gente até conversou isso, conversando com o nosso querido amigo Eduardo Júlio, com o Josualdo Salgado. A gente parece que está tendo uma renovação na poesia brasileira, com tanta coisa sendo lançada, né? Agora, os nossos meninos aqui de São Luís lançando livro, todo mundo trabalhando, Alvin que lançou dele, Josualdo lançou mais um, Eduardo Júlio com trabalho já, Samarone teve aqui. Você está vendo isso, Salgado, ou eu que estou muito empolgado hoje? Estava falando agora aqui mesmo com o Celso que eu estou muito animado com o que está acontecendo com a poesia maranhense. Muita produção, muita gente, que agora todo mundo tem acesso à informação, tem acesso aos grandes textos, à grande poesia. Isso é muito importante, ler é fundamental para quem escreve poesia, e esses textos estão aí hoje com muito mais facilidade do que havia na minha época. Na minha época tinha muita dificuldade de a gente conseguir os livros fundamentais, mas agora a gente tem esses livros e tem muita gente com boa vontade. E os meios de divulgação também são muitos, né? A internet tornou fácil o poeta chegar ao leitor. E também a facilidade que se tem de se fazer livro, né? Agora todo mundo faz livro. Agora, o mais importante de tudo é fundamental ler, porque às vezes essa situação de se fazer livro com facilidade é enganosa. Você faz livro de baixa qualidade, tem pressa de fazer, mas é importante ler, esperar a fruta madurar. É interessante ver nesse processo, né, de efervescência que eu tenho observado, uma participação também de autores de municípios do interior do estado. A produção de Caxias, do Carvalho Júnior, Paulo Rodrigues, o Quiciano lá em Barra do Corda. de Castro, lá em Barra do Corda. Ou seja, é uma movimentação que eu não vi há muitos anos. Verdade. Desses autores, dessas outras cidades do interior, do interior do Maranhão, dialogando com São Luís, com a gente, com São Luís, né? Tirando um pouco esse peso que é a manobreza que a cidade tem, né? De ter grandes escritores sempre, mas da gente poder dividir essa energia da linguagem com outras cidades. E deixa eu dizer uma coisa, interferindo, não querendo interferir, mas já interferindo. Mas é desejável, qualquer um pode interferir. Deixa eu dizer uma coisa. Ontem o velho amigo Salgado do Maranhão levou-me a ver uma instituição que é a MEI. A MEI, Associação Maranhense de Escritores Independentes. E, bom, a partir do nome, a MEI já é fantástico o nome. A abreviação da Associação de Escritores Maranhenses Independentes. Mas o que me encantou foi, em conversa com o Viegas, que é lá um responsável da livraria, estar numa livraria dentro do Brasil que só há livros de autores maranhenses e, fundamentalmente, de poesia. Ali acontecem os saraus, ali acontecem os lançamentos de livros, ali acontece toda uma gama, um movimento que dinamiza a ação cultural da cidade, que divulga os poetas da cidade. E como, na sequência do que dizia o Zé Salgado Maranhão, eu vou lhe dizer o seguinte: eu costumo dizer que, na gíria, pelo menos na minha terra é assim, diz que é caminhando que se aprende a caminhar. Ou é escrevendo que se aprende a escrever. Mas na sequência do que ele dizia, para corroborar com ele, não é escrevendo que se aprende a escrever, é lendo muito que se aprende a escrever. E o que às vezes a gente nota é que as pessoas, os mais novos autores, têm muita pressa de ter um cartão de visita, o primeiro livro, para dizer que eu sou escritor, que eu sou poeta. Mas, primeiro, temos que ler os grandes poetas.
Porque a poesia hoje é um fenómeno universal, é um motivo, é uma dádiva universal e é imensa. Desde os clássicos russos, os clássicos franceses, os clássicos brasileiros, os clássicos angolanos, se quisermos, ou africanos de uma maneira geral, os clássicos ingleses, os clássicos americanos. Quer dizer, então temos uma gama de material à nossa frente para podermos melhor escrever, para aprender e a apreender contato, aquilo que nos pode levar a ser um poeta, permita uma asneira, da dimensão do José Salgado Maranhão, que quando anda na estrada, o povo venera. Falando politicamente, os políticos não estão nem aí, nem querem saber, nem reconhecem, nem os poetas, e muito menos aquilo que é a ação que os poetas fazem, e desconhecem muitas das vezes a capacidade interventiva de um verdadeiro poeta. E desconhecem porque não querem reconhecer, nem estão interessados. Mas a gente está na cola deles aqui, Lopes. A gente está na cola. E depois, quando nós estamos na rua, o povo, aquele cidadão humilde que é roubado, que paga os impostos de manhã, de tarde e de noite, este é que nos homenageia. Este é que nos... Uma homenagem muito simples. Tu estar na rua e um cidadão comum chamar o teu nome, citar o teu nome. Estar na rua, um cidadão comum ter o prazer e pedir-te para tirar uma fotografia. Pedir-te para tirar uma fotografia. Ele é que sabe o que vai fazer da fotografia. E agora, por acaso, até as redes sociais, como dizia, os Facebooks e não sei o que, ajuda muito e dá espaço, dá voz, ajuda aquelas pessoas que não têm voz e que não são socialmente valorizadas. Valorizadas porque o simples homem da graxa, do sapato, o simples camponês, o lavrador, o homem do campo, todos nós temos socialmente, basta nascer para termos um nome, uma cidadania, direitos e, naturalmente, ser socialmente reconhecível. Tá. Eu quero até tocar nesse assunto aqui da internet, da aldeia global, na influência disso. A gente volta já, no próximo bloco. Voltamos aqui com os analistas. Hoje está aqui do meu lado Celso Borges, Salgado Maranhão, e o nosso Patrício Lopito Feijó. Você pronuncia como português. Mas foi de propósito, Lopito. Atenção, o português do Brasil e o português da Angola são mais bonitos, são mais harmoniosos do que o português de Portugal. Opa! Mas Celso, você falava aqui no intervalo justamente disso que o Lopito tocou, que na sua visão está havendo uma aproximação maior entre a poesia brasileira, portuguesa, da África de língua portuguesa. Mesmo aqui na Universidade Federal do Maranhão já existe um grupo de estudos. Ano passado e ano retrasado houve uns encontros de estudos africanos, trouxeram escritores da África para cá, para São Luís. Não estamos mais reféns somente do Miyakoto, do Walter Ugumãe. Hoje existem vários poetas portugueses, Matilde Campilho, a Filipa Leal, temos o Ondiak, que é amigo de vocês. Então, aos poucos, essa língua mãe, essa nossa língua portuguesa, ela começa a se integrar, a gente começa a conhecer mais os escritores, não somente daqui do Nordeste para o Sul do país, mas também para fora, Cabo Verde, Angola, Moçambique, por Lisboa, Portugal, Porto. Então eu acho que cada vez mais a gente está tendo... São Tomé e Príncipe, que tem a poeta Conceição Lima, extraordinariamente boa. Queria ouvir um pouco vocês sobre isso, se é verdade isso que eu estou falando. Eu queria continuar isso, depois Lopito pode reforçar. Na década de 90, uma jornalista do Rio de Janeiro, chamada Denira Rosário, fez uma antologia com poetas brasileiros, uma antologia com entrevistas e poemas, e com poetas portugueses, grandes poetas portugueses do século XX, e também com
com poetas da África, sobretudo Angola e Cabo Verde. Olha, isso nos aclarou, eu também levei um susto, porque ela trouxe os poetas fundantes da poesia moderna de Angola e de Cabo Verde, e trouxe os da década de 80 que me chamaram muito a atenção. Os anteriores já conhecia um pouco, mas os novos dessa geração do Lopito Feijó, de José Luiz Mendonça, do João Maimona, da Ana Paula Tavares, me chamou muito a atenção, uma sintaxe muito nova, uma poesia que trabalhava com os símbolos da cultura do seu país, incluindo termos da língua, que já estavam incorporados à língua portuguesa, ou não, mas dando voz a esses termos que diziam muito, que tinham uma força sintática muito grande. Então, eu gostei demais de ver aquela poética com a noção do conhecimento da poesia do mundo, não só que a gente estava isolado e o país que teve guerra por muito tempo, eu não imaginava que esses poetas fossem tão cultos. E eram poetas, e são poetas muito cultos, poetas que têm noção da poesia universal, da poesia canônica. Então, isso me deu um amor me trouxe um amor muito grande por a poesia desses africanos, desses poetas que hoje já estão, como você disse, estudados não só na Universidade do Maranhão, mas hoje se estuda a poesia africana em várias universidades brasileiras. Como o Brasil é grande, eu acho que tem muito a ser feito por aí. Muita gente está curiosa com essa linguagem desses poetas que não são, quer dizer, já vem de muito tempo, mas chegaram entre nós agora, estão sendo descobertos com uma grande novidade. Isso é bom para todo mundo, porque nos conecta com a África, nos conecta e daqui a pouco nos leva para lá também. Sim. Isso já houve num dado momento. A geração de Agostinho Neto, que era a mesma geração de Jorge Amado fez uma antologia, organizou uma antologia com Agostinho Neto, aqui no Brasil, apresentada por ele no Brasil. Mas depois houve um interregno, houve um afastamento e esses poetas não se comunicaram mais e agora está voltando. Isso é bom para todos nós. Ô Lopito, vai da América para lá também, da mesma forma que o Salgado está percebendo? Justamente isso que eu estava a dizer. Você sabe que nós, em 75, conquistamos a independência. As gerações anteriores lutaram, a minha lutaram para a conquista da independência. A independência foi conquistada em 1975, 11 de novembro de 75, depois de 14 consecutivos e intensos anos de luta armada, de guerrilha. 14 anos consecutivos e intensos de luta armada e então, quando o colonialismo português abandona Angola, o índice de analfabetismo era estrondoso. Para além de que os técnicos, acadêmicos portugueses que trabalhavam em Angola acabaram por sair, uns voltaram para Portugal e muitos deles vieram parar aqui ao Brasil, vindos de Angola. Bom, quer dizer que havia um desconhecimento praticamente não total, mas genérico da realidade brasileira e da cultura e da literatura brasileira. Conhecíamos, era o Roberto Carlos, o Lindomar Castilho, mais alguns, o Nelson Ned, algumas estrelas, a Cláudia Barroso, alguns nomes fundamentalmente da música. Entretanto, já das gerações anteriores, os livros do Jorge Amado circulavam e já haviam relações epistolares entre alguns autores angolanos com autores principalmente de Santa Catarina, uma relação que vem como, não sei se você já ouviu falar do Salim Miguel. Salim Miguel, meu amigo, muito o Salim Miguel já foi Malheiros. Fizeram uma revista muito importante a ficções. Estes autores de Santa Catarina, fundamentalmente do Rio, de São Paulo, que já mantinham relações meio secretas com alguns autores angolanos. E há um dado muito importante. Depois vou chegar já onde eu quero chegar. Há um dado muito importante. É que autores angolanos, escritores angolanos que estavam exilados aqui no Brasil,
a lutar pela independência e pela conquista da independência de Angola. Um deles, por exemplo, é o Fernando Costa Andrade Unduma, que é uma referência importante da literatura angolana dos anos 50, 60, 70. Eu devo lhe dizer que, a quando do golpe da ditadura aqui no Brasil, em 64, estes autores, esses angolanos que estavam aqui na luta exilados, foram expulsos pela ditadura. Mas há um dado muito interessante também, que eu dizia o Salgado Maranhão. Quando Angola ganha a independência, ou conquista a independência, em 75, ainda aqui estávamos a viver a ditadura, o Brasil foi o primeiro Nos piores país... momentos. Nos piores momentos, da década de 70. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência da Angola. E estes mesmos lutadores que tinham sido expulsos do Brasil em 64, tinham conquistado a independência em Angola e depois foram reconhecidos como cidadãos de uma nova nação. E o mais importante que eu estava dizendo no meio de tudo isso é que tivemos que ler, voltar à questão da leitura, tivemos que ler. Não se podia ser, ou se arvorar a ser um escritor de dimensão, sequer de dimensão internacional, ou de referência, sem ter lido um Drummond, sem ter lido Ledo Ivo, sem ter lido o João Cabral de Melo Neto, o Jorge Amado. Então, para além dos livros como Os Capitães da Areia e outras coisas que já entravam lá, mesmo na clandestinidade, entrou depois por via das novelas. Sim. Da Globo, por exemplo, entrou a grande Gabriela Carlos Canela, sim. E foi um espanto. Nós descobrimos a Gabriela Jorge Canela, o Jorge Amado impôs-se, muito embora para as gerações anteriores já era uma figura de referência. E foram entrando outros autores, outros textos, fundamentalmente por causa das novelas. Hoje as novelas já não são aquilo que eram, as novelas hoje já são praticamente um produto da aculturação também para nós, porque já não dizem muito do que aquilo que a gente já aprendeu com o princípio do fenómeno da novelística brasileira do ponto de vista da televisão. Mas nós tivemos que engolir isto, engolir entre aspas, tivemos que ler os grandes autores brasileiros, até por uma razão de identidade linguística. Sim. Porque tanto os portugueses, os guineenses, os moçambicanos, os angolanos e os brasileiros, por isso que nós dizemos que somos irmãos, e fundamentalmente pelo facto da identidade do ponto de vista da língua portuguesa. Nos une. Apesar das variantes, a variante moçambicana da língua portuguesa, a variante brasileira, a variante angolana, a própria variante de Portugal, que muitas vezes se apresenta como sendo, em alguns casos, se apresenta como sendo dono da língua, mas no nosso contexto, Portugal não se pode afirmar como dono da língua, porque inclusive, para além das línguas nacionais maternas ou locais que nós temos, chamemos como quisermos chamar, o Quimbundo, o Umbundo, o Fiote, o Kikongo, há um problema em Angola. É que as gerações mais novas já apropriaram-se da língua portuguesa e já têm a língua portuguesa como língua materna. Não aprenderam as línguas locais, porque em razão do fenômeno da assimilação e da aculturação imposta pelo próprio colonialismo, era praticamente proibido, porque as línguas nacionais, como eu disse ainda ontem na Universidade Federal, eram línguas de cão. Era a língua de cão. Certo. Vamos fazer mais uma paradinha e voltamos para arrematar essa prosa aqui. Já. Voltamos aqui com os analistas. Hoje recebemos os poetas Celso Borges, Salgado Maranhão e o nosso amigo de Angola, Lopito Feijó. Sim, Salgado, você ia falar a respeito do que o Lopito estava falando no segundo bloco. Uso dos termos das línguas originárias do país. Eu acho que isso que aconteceu também no Brasil, e a nossa língua portuguesa, ficou uma língua muito rica em sinonimias. Então você diz a mesma coisa de muitas maneiras. Tem muitas palavras para falar de uma mesma coisa. Isso faz parte, Oswald de Andrade falava de uma coisa da contribuição milionária de todos os erros. Então isso são erros de acertos, porque nossa língua ficou oxigenada
pela inserção de novas culturas, a inserção de novas línguas. Todas as línguas que não tiveram a inserção de outras línguas, de outras culturas, elas foram empobrecendo e praticamente morrendo. O fato de haver isso com a língua portuguesa de Angola, de Moçambique, da África, de um modo geral, e a nossa língua portuguesa dá uma elasticidade para a língua portuguesa e nós enriquecemos essa língua. Se tivesse ficado só em Portugal, sem o caldeamento de outras culturas, sem a força de outros povos O Tupi-Guarani, vamos falar, o Tupi-Guarani, o Tupi-Guaraná, como alguém já disse. Tudo isso. Tudo isso é enriquecimento para a língua. Eu, com essa coisa da mudança do idioma, de reformular a língua, eu era por deixar como estava, incluir os sinônimos, todos os sinônimos, para dizer as diferentes coisas, como uma coisa só com muitas palavras. Eu fiquei muito encantado quando eu li há 2 anos o escritor Gundiá, que estava falando agora com o Lopito, né? Exatamente por me trazer essa diversidade, esse enriquecimento de palavras novas, palavras que eu não conhecia. Queria que tu falasse um pouco sobre isso e também citasse o exemplo desse escritor que leu muito Guimarães Rosa também e depois... Olha, é o Luandino Vieira. Luandino Vieira. É uma das maiores referências, se não mesmo a maior referência viva da literatura angolana. É um prosador de alta dimensão. Inclusive, deixa revelar aqui que nos anos 80 chegou a ser proposto pelo Jorge Amado como um dos prémios literários, antes ainda do Saramago, salvo erro. Chegou a ser proposto como sempre prémio Nobel da literatura e fez uma campanha com as grandes referências brasileiras, com os portugueses, não sei o quê, e felizmente não chegamos lá, mas onde havemos de chegar. Ganhou o Camões e recusou. Ganhou o Camões e acabou por recusar, por razões íntimas que não convém abordar aqui, apesar de que eu sei... Nós estamos na beira de uma coisa íntima aqui no Brasil também com o Prêmio Camões. Com o Prêmio Camões. E a verdade é que o Luandino tem uma escrita de reinvenção e acréscimo da língua portuguesa. Eu dizia também, há dias aí numa das minhas preleções, que para alguns estudiosos, o autor ser um autor internacionalmente reconhecido, o que não conta muito na minha opinião, quando é traduzido para inglês, entre aspas, isso é balela, como dizem, quando ele fundamentalmente acresce algo à língua em que escreve. Quer dizer, quando a sua ação de escrita desenvolve a língua. O Guimarães Rosa deu um passo em frente, o Luandino deu um outro passo e com certeza outros autores vão dando passo, introduzindo por via da interpenetração idiomática, que é um fenómeno, principalmente para nós que temos várias línguas locais, pequenos grupos étnicos, cada um com as suas línguas, umas até já quase que em extinção, mas vão deixando termos locais que acabam, querendo ou não, acabam infiltrando-se na dinâmica, na estrutura da língua portuguesa oficial e que dão uma outra dinâmica do ponto de vista rítmico, do ponto de vista da harmonia. Porque a língua portuguesa é uma língua boa para ser cantada, quando se fala como se estivéssemos a cantar, por causa do ritmo, por causa da acentuação tônica de algumas palavras. E então, são os autores da dimensão do Luandino ou do Guimarães Rosa que desenvolvem, com o seu contributo de escrita, desenvolvem e acrescem algo à língua portuguesa. É fundamental, porque eu penso também que, e aí eu também penso, mesmo nos poetas, nós temos que trabalhar no sentido de acrescer, consciente ou inconscientemente, mas na maior parte das vezes acontece inconscientemente, em função da inspiração. Trabalhar no sentido de acrescer algo à língua portuguesa, à língua em que escrevemos, porque nós estamos aqui nesse mundo de passagem, esse mundo tem um dono, não somos donos, nenhum de nós é dono do mundo, nós vamos todos passando e depois entram outros em substituição. Agora, quando nós passarmos, temos que, já claro, não teremos consciência disso porque já fomos, mas temos que, enquanto vivos, ter essa preocupação de contribuir com algo no mundo em que vivemos, contribuir positivamente
Contribui positivamente. Eu estava até conversando com isso com o Ronaldo Costa Fernandes outro dia, disse, Geraldo, eu acho que não dá, não tem mais o que tirar daí. Gente, somos muitos. Eu vou passar uma despedida para cada um de vocês, porque o programa Nosso Tempinho está terminando. Então, Lopito, muito obrigado pela sua presença aqui nos Analistas. Deixe uma mensagem final para o povo maranhense, convide o povo para ir na Feira do Livro, faça o que você quiser aqui. Eu vou então deixar uma mensagem poética que vem pela voz de um histórico autor angolano que viveu as amarguras das cadeias da PIDE, principalmente no campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. Veja já que havia ali um campo de concentração do colonial que albergava todos os contestatários do regime. E atendendo ao facto do momento histórico que o Brasil, histórico e político, e econômico e social que o Brasil está a viver hoje, eu vou deixar aqui uma mensagem de esperança para o povo brasileiro. Antônio Cardoso dizia: é inútil chorar. É inútil mesmo chorar. Se chorarmos, aceitamos. É preciso não aceitar. Por todos os que tombam pela verdade, ou os que julgam tombar. O importante neles é já sentir a vontade de lutar por ela, pela verdade. Por isso, é inútil chorar. Ao menos se as lágrimas dessem pão, já não haveria fome. Ao menos se o desespero vazio das nossas vidas desse campos de trigo, já não haveria fome. Mas o que importa é não chorar. Se chorarmos, aceitamos. É preciso não aceitar. Mesmo quando já não se sinta calor, é bom pensar que há fogueiras e que a dor também ilumina. Que cada um de nós lance a lenha que tiver, mas que não chore, embora tenha frio. Se chorarmos, aceitamos. E é preciso não aceitar. Maravilhoso. Deixar a última palavra com o Salgado, Tá, eu prefiro deixar a última com ele. Eu escrevi depois de ler o Ondiak, fiquei muito entusiasmado com a linguagem dele e fiz uma letra de música e já criei uma musicalidade que eu acho que já se aproximava um pouco da canção que depois eu fiz com o Beto Pereira, que uma canção chamada Baile, que ele diz o seguinte: ouve, Avilo, tu não tá vendo um girassol girando, ventando no céu de setembro? Sentado na calçada, numa tarde mulata, pego o sorriso da cara dela e boto como retrato na sala, e bailar em cabinda, e arrastar os pés em Luanda, e embalar os candengues, tocando trombone na banda. Ouve, Avilo, tu não tá vendo aquelas dálias tão lindas colorindo as saias nas varandas? Sentado no meio da rua, dentro da tarde gaiata, acendo meus olhos de nuvem e voo nas ruas da cidade alta, e bailar em cabinda, e arrastar os pés em Luanda, e embalar os candengues numa roda de ciranda. Olha ali, Avilo, olha lá, meu camba, a garota descendo a ladeira numa escola de samba, sentado naquela quitanda, jogando sinuca de banda, dentro da noite quilomba, batendo num boi de zabumba, e bailar em cabinda, e arrastar os pés em Luanda, e embalar os candengues numa roda de ciranda. Oba! Oba! Fantástico. Salgado. Vou encerrar falando um poema que chama-se Palavra, que a palavra é o barco do poeta. A palavra coexiste no dilúvio ao açoite do sangue nas pedras. A palavra é a pedra e o arquétipo que dança. E o tempo do fogo flama e a memória das águas lavra em canto e plenilúnio. A palavra lavra o tempo, naja imaginária, submersa no invisível mar. Godiva do cais dos loucos, deusa do silêncio. A palavra em si é sil, virtude, a divertir o vício de saber. Errou. Muito obrigado. Bom, gente, não há nada mais político do que a poesia, porque a política é o cerne da existência humana
e por trás deste cerne está a própria poesia, que é uma forma de existir. Amanhã a gente volta a ser mais, deixa eu achar uma palavra, diretos. Amanhã nós recebemos o Coronel Monteiro, se é que me entendem. Agradeço imensamente Salgado Maranhão e quero dedicar o programa de hoje a Lúcia Santos, poeta maranhense, que me apresentou a poesia de Salgado Maranhão há umas 4 ou 5 feiras do livro atrás, CB. Agradeço o Lopinto, Lúcia Santos. Beijão agradeço o Celso, agradeço principalmente ao senhor e à senhora que tem esta colaboração tão fundamental com o Estado do Maranhão, que é atuando junto com a gente aqui para que nós entendamos os motivos de nós estarmos, permanecermos e insistirmos sempre na luta pelo nosso povo. Muito obrigado a todos e até amanhã. Eu quero